Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, no capítulo 5, e o versículo de número 1. Amém? Livro de Eclesiastes, no capítulo 5, e o versículo de número 1. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Amados, vamos à leitura da palavra de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Vamos repetir esse versículo novamente. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? Glória a Deus. Somente esse versículo, vamos meditar nesse versículo maravilhoso que o Senhor nos deu nesta hora. Amém? Queridos, o texto que nós lemos hoje é um texto de muita importância. Sim, é verdade. É de suma importância que guardemos em nossos corações o que lemos nessa noite, para que também possamos aplicar no nosso dia a dia. É um versículo só, pequenino, mas diz muito, muito. Este versículo fala com o cristão, fala com o crente, fala com as pessoas não crentes. Esse versículo fala com qualquer pessoa que ama a Deus. Esse versículo fala com qualquer pessoa que procura a casa de Deus, qualquer pessoa que adentra a casa do Senhor. Nós sabemos que a casa de Deus, o templo do Senhor, é lugar de adoração. É lugar de tratar-se de coisas seríssimas. É lugar que nós devíamos, sim, sempre estar vigilante mesmo, guardando isso conosco. Mas, infelizmente, esse versículo tem sido deixado para trás. Tem sido colocado de lado. Por quem? Pelos pastores, pelos presbíteros, por aqueles que têm a incumbência, aqueles que têm o dever de ensinar na casa do Senhor, eles têm deixado este versículo de lado. Na sequência também, todos os irmãos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, também têm ouvido esse versículo, mas não têm dado ouvidos. Mas o Senhor chama hoje a minha, a sua, a nossa atenção para esse versículo, para esta palavra maravilhosa. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor está dizendo neste versículo, olha, irmãos, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Irmãos, nós entendemos, à luz da palavra do Senhor Jesus, que a casa de Deus é casa de Deus, irmãos. A casa nossa é nossa casa. É nosso jeito, nossas regras. É nós que colocamos assim. Mas a casa do Senhor é casa do Senhor. É o Senhor quem manda. A ordem é do Senhor. A lei é do Senhor.
Nós que chegarmos à casa de Deus, temos que chegar humildemente. Temos que saber quem é o dono daquela casa. Temos que saber que ali é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o dono daquele lugar. E isso quer dizer qualquer igreja, qualquer templo que você vai adorar a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, isso. Porque, irmãos, na casa de Deus, ali o Senhor ordena a bênção. Ali chega pessoas de diversas formas, de vários jeitos, tantos problemas. Ali chega pessoas com possessas de espíritos imundos. Chega pessoas ali com legiões, pessoas ali tentando suicidar. Recebe um convite, vai à casa de Deus. Chega pessoas ali com a vida, né, totalmente desestruturada. Chega pessoas ali com problemas no casamento, problemas, né, gravíssimos, familiar, rixas. Chega pessoas enfermas, com enfermidades diversas, irmãos, enfermidades incuráveis, chega tudo na casa de Deus. Chega ali, irmãos queridos, pessoas de toda a natureza. E vem para quê? Para a presença de Deus. Mas muitos, infelizmente, tanto de uma parte quanto da outra, não têm prestado atenção nisso, irmãos. Ou seja, vão à igreja para adorar o homem. Vamos na igreja, porque o pastor fulano de tal vai estar pregando. Vamos à igreja, porque a missionária tal vai estar pregando. Porque a cantora fulano de tal vai louvar a Deus. Vamos na igreja. Mas esquece quem é o Senhor, esquece quem é que manda. Esquece quem é que tem que ser adorado, que tem que ser exaltado. Esquece quem é que te sustenta, te alimenta, que te livra, te guarda, que te mantém nessa terra, que mantém o fôlego de vida para você. Esquece de Deus. Vão na igreja por N motivos, menos servir a Deus de verdade, de todo o seu coração. Irmãos, temos que atentar para isso. Não devemos ir na igreja porque o pastor tem uma boa oratória, porque o pastor é usado pelo Espírito de Deus. Não devemos ir adorar homens. A idolatria é pecado, irmãos. Há pessoas que, quando sabe que o irmão tal vai pregar, não vai na igreja naquele dia. O irmãozinho vai pregar, ele não sabe pregar direito. Irmãos, temos que ir na igreja por causa de Deus, por causa do Senhor. Se tem um irmão que a gente sabe que tem dificuldade com as palavras, irmãos, o que nós temos que fazer, irmãos? Ajudar ele. Se tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, ajuda, instrui ele. Mas se não tiver, ore por ele, jejue para que o Senhor venha usar com graça. Porque esse dia que esse irmãozinho humildezinho estiver pregando, Deus pode salvar almas. Deus pode curar ali, Deus pode batizar com o Espírito Santo. A obra de Deus, irmãos, continua. Não devemos julgar de maneira nenhuma. Não devemos, irmãos, olhar dessa forma. Quantas pessoas que quando sabem que vai dar oportunidade para tal, falam, não vou, porque não vou com a cara desse. Irmãos, temos que atentar, o Senhor está vendo todas essas coisas. Vamos estar cientes, irmãos, disso. Não vamos desprezar, não. Porque, irmãos, eu falo de uma classe geral. Irmãos, os pastores não estão mais ensinando de maneira alguma a guardar o teu pé quando chegar na casa de Deus. Usam dizer, vem como está e permanece. Não, irmãos, não é assim. Casa de Deus, irmãos, é de Deus. Se colocarmos na nossa mente quem é que é o dono da casa, quem está ali, sabendo quem é o Senhor,
Irmãos, de maneira nenhuma iremos na casa de Deus por ir. De maneira nenhuma iremos na casa de Deus com contenda, com mágoa, com rancor, fazendo acepção desse ou daquele pregador. Jamais iremos comparecer assim diante de Deus. Temos que atentar para isso, irmãos. Por quê? Porque o Senhor não está gostando. O Senhor não está gostando. Porque, irmãos, nós temos que saber que quando estamos chegando na casa de Deus, o Senhor ele já está lá. E o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece todas as nossas imaginações. Como podemos, irmãos, estar na casa do Senhor de qualquer maneira? Como podemos estar na casa do Senhor fazendo acepção de pessoas? Como vamos estar na presença de Deus com o coração altivo? Pensar, eu sou importante, eu sou fulano, eu sou betano. Irmãos, diante do Senhor, irmãos, toda a terra treme. Temos que chegar humildemente, pedindo a misericórdia do Senhor, irmãos. Coisa que nós falamos ou pensamos desde muitos anos atrás, Deus não esqueceu, não. Ele lembra até o dia de hoje. Ele lembra. Nós esquecemos. Nossa memória é curta, de Deus não. Então, irmãos, nós temos que atentar para essas coisas. E o que a Bíblia está dizendo para nós hoje, guarda o teu pé. Não entre na casa de Deus, não entre na presença do Senhor de qualquer maneira. De maneira nenhuma, não pode ser assim. Você não pode chegar na casa de Deus de qualquer maneira. Porque, irmãos, o Senhor está ali, Ele está vendo. Ele está vendo. Nós temos que ir à casa do Senhor, irmãos, com muita segurança do que vamos fazer. Humildemente. Sabendo que o Senhor está ali. E a Bíblia diz que nós não devemos nos apressar na presença de Deus. Não devemos precipitar em abrir a nossa boca. Por quê, irmãos? Porque se nós precipitarmos nas nossas palavras, estamos fazendo mal. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta, irmãos, quebrar o pau o dia inteiro, no serviço, na rua, em casa, com a família, e à noite falar que vai para a igreja e adorar a Deus. Deus não recebe essa adoração. Não recebe. Irmãos, temos que apresentar o melhor para Deus. Devemos chegar na presença de Deus com um propósito. Não devemos chegar na casa do Senhor com as mãos vazias. Não estou falando de oferta de dinheiro, não. Estou falando de uma preparação sua, santificação sua própria para com Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Infelizmente, o que a gente se vê nas igrejas de hoje, a maioria delas, é que pode fazer o que quiser. Irmãos, infelizmente é. E o que eu disse, muitos vão ali por vários motivos, mas menos para poder adorar a Deus de verdade. Mas a palavra do Senhor diz, guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A Bíblia diz, inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. O que seria sacrifício de tolo? É você estar com a vida de qualquer maneira e na igreja querer mostrar que realmente está santificado, é santo. Deus conhece, Deus sabe o que você fez. Os homens estão vendo, mas Deus não está recebendo. São tantas coisas, irmãos, que acontecem. Nós temos que atentar, irmãos, por causa do seguinte:
Na presença do Senhor, nós temos que estar preparados. Jesus disse que nós deveríamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é continuamente, irmãos. É o nosso dia a dia. Nós não podemos, irmãos, estar na presença de Deus de qualquer maneira, não. Temos que confiar em Deus completamente. Nós vimos Moisés, irmãos, quando ele estava, né, apacentando as ovelhas, nós vimos como apareceu um sarçal e o fogo queimava. Por quê? Porque o anjo do Senhor estava ali, mas porém não se consumia, aquela sarça continuava verde da mesma forma, mas o fogo queimava. Quando Moisés ele atenta para aquilo, quando ele chega, ele fala, virarei e verei essa grande visão. Ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele, descalça-te. Mas antes, ele disse, não te chegue para cá. Não te chegue para cá, mas descalça o teu sapato. Amém? Irmãos, não podemos, irmãos, de maneira nenhuma estar na presença de Deus de qualquer maneira, sem fé, sem confiança. Temos, irmãos, que chegar na presença de Deus, mas preparado, porque o Senhor está ali. Tudo pode acontecer, irmãos, na vida daquele que é temente a Deus, que é fiel, que está com a sua vida no altar de Deus. Uma noite, um culto, né? Por mais que possa parecer que vai ser igual ao que passou, irmãos, Deus, ele nos surpreende. Temos que ter, irmãos, certeza de estar na presença do Senhor e que estamos agradando a Deus. Não podemos de maneira nenhuma estar, irmãos, de qualquer maneira não pode, é o que a gente se vê aí. Há pessoas que marcam encontro nas igrejas, oh meu Deus, casa do Senhor, irmãos, é casa de oração, é lugar de ouvir a palavra de Deus, é atentar mais àquilo que está sendo falado, guardar em nosso coração e buscar servir a Deus cada vez melhor. Não podemos, irmãos, oferecer a Deus uma coisa vil, sacrifício de tolo. O povo de Deus foi repreendido várias vezes, por quê? Porque estavam oferecendo holocaustos ao Senhor e achava que poderia continuar pecando cada vez mais. E sempre que precisasse era só fazer um holocausto, mas o Senhor reclamou e disse que toda a terra e a sua plenitude é dele. Ele disse, conheço tudo, todos os animais da terra. Ele disse, olha, se eu tivesse fome, não pediria a vós. O Senhor, irmãos, ele observa todas essas coisas. E a Bíblia diz que o Senhor, ele nos manda manter uma aliança com ele. E isso é independente, irmãos, da igreja que estiver, é independente do pastor desse ou daquele, irmãos, é para o Senhor, é com o Senhor. Vamos servir a Deus com sinceridade, com integridade. Vamos, irmãos, porque muitas pessoas que estão na igreja como cristãos, muitas pessoas que estão como crentes, pessoas que até mesmo têm cargos na igreja, estão como santos, mas não são santos, são ímpios. Deus os trata assim porque conhece as obras de cada um de nós. São pessoas ímpias, estão perdendo tempo, estão oferecendo sacrifício de tolo. Era melhor estar em qualquer outro lugar do que estar ali fazendo mal para si mesmo, porque isso enoja Deus. Deus não gosta dessas coisas de maneira nenhuma. Deus trata como um ímpio, porque é assim que procede. Irmãos, é tão sério essa palavra que Deus está nos dando nessa noite. É tão sério mesmo. Irmãos,
que o Senhor, ele repreende, o Senhor não permite, o Senhor questiona quando uma pessoa ímpia abre a boca para falar o nome dele. Quando uma pessoa que se diz cristão, servo, serva de Deus, quer ensinar alguém algo, quer pregar a palavra de Deus, e a sua vida não está em conformidade com o que Deus tem nos mandado, com os mandamentos do Senhor, ela então é uma pessoa ímpia e não santa diante de Deus. Então o Senhor repreende, o Senhor não aceita que essa pessoa vá ensinar alguém, porque ela mesma está sem correção. Porque quando Deus usa um outro pastor, um irmão usa alguém e traz ali uma palavra firme, forte, uma palavra de exortação, e isso toca na sua ferida, aí trouxe o beijo, não aceita não, misericórdia, é o capeta que falou, é Satanás, não é Jesus não, Deus está falando assim não aceita a correção, lança para trás de si toda a correção que o Senhor dá. Mas a palavra diz que se estáis sem correção, não sois filhos, mas sois bastardos. São muitas e muitas pessoas, irmãos, são milhares de pessoas que vivem nessa situação. Despreza a correção do Senhor. Ouve, mas não aceita, repreende e continua a sua vida da mesma forma. Mas quer dar sermão. Quer ensinar, quer pagar de santo, mas o Senhor conhece as obras. Irmãos, ninguém pode lançar outro fundamento do que o Senhor Jesus fundou, ninguém pode. E as nossas obras que nós estamos construindo aqui, irmãos, é colocado à prova. Mais dia, menos dia, a luta vai chegar, a prova vai chegar. Irmãos, é prova de fogo. E se a obra que nós estivermos aqui edificando não estiver dentro dos parâmetros de Deus, dentro da palavra de Deus, o que Ele mandou, nossas obras vão se queimar, irmãos. Vamos perder o tempo. Mas ninguém mais atenta para isso, não. Quer ver casa cheia, igreja cheia. Não, vamos aqui, pessoas vestidas, né? De forma que não tem nem condição de olhar para elas. Não parece serva de Deus, não parece homem de Deus. Não estou aqui falando, irmãos, para prejudicar ninguém, de maneira alguma. Eu gosto da calça apertadinha, assim, torando e tal. Muito bem, meu irmão, use. Não tem problema. Tem não, você acha que não tem? Então não tem. Eu gosto de um decotão, usa o jeito que quiser, a saia de qualquer maneira. Vá, é serva de... Faça, não tem problema. Só não vai poder entrar no céu, não vai poder morar com Jesus. Não vai. Porque o caminho é estreito, irmãos. E não mudou. A porta que nos faz entrar no céu é o próprio Jesus, irmãos. Como vamos passar por ele? Como? Não há outro caminho, irmãos. O caminho é santificação. O caminho é estreito. O caminho é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, é aceitar a palavra de Deus, é servir a Deus, é glorificar o Senhor, é fazer a obra dele, é nos guardar na presença de Deus, não somente na sua casa, mas em todo o nosso viver, o nosso dia a dia, seja no serviço, no carro, na rua. Temos que estar na presença de Deus continuamente, para que a palavra de Deus tenha poder na nossa boca, para que quando nós orarmos, o Senhor possa ouvir e responder, para que quando nós repreendermos o inferno, ele possa cair por terra em nome de Jesus e as almas se libertam, para que as amarras do inferno solte da vida das almas que estão aprisionando neste mundo de pecado. É preciso que a nossa vida esteja no altar de Deus. Oh, maravilha, irmãos, temos que servir a Deus com sinceridade. Se alguém ouve esta palavra e não dá crédito, é rebelde, não aceita a correção. Mas se ouve e guarda e muda, então recebe a bênção do Senhor nessa hora.
Toda vez que você pensar, digamos que de manhã, hoje à noite eu vou na igreja, já então começa a preparar. Durante o dia evita entrar em roda de escarnecedores, evita falar mal desse ou daquele, de comentar certos assuntos, foge um pouco das redes sociais, se preserva para o Senhor, cante louvores a Deus. Quando não puder falar, a sua voz sair, então louve somente no seu coração para o Senhor durante o dia, ore, fale com Ele, vai se preparando, vai se enchendo, vai se santificando, porque você vai estar diante do Rei dos Reis. Na noite você vai estar na casa do Senhor, então você vai chegar ali e o Senhor vai te abençoar a sua vida. Vamos apresentar para Deus, irmãos, a nossa vida santificada, para que o Senhor tenha prazer em nós. Porque o Senhor, Ele interrompeu a sua vida, irmãos, para que nós pudéssemos viver aqui com paz, com alegria, mas em obediência à palavra de Deus. Afinal, Ele perdeu a sua vida por causa de nós, para nos salvar. Mas Ele quer viver em nós. E como Ele pode viver em nós através do Espírito Santo, se a nossa vida estiver de qualquer maneira, se não estivermos respeitando a sua casa? Irmão, é verdade. Eu sou igreja, exatamente, somos igreja sim. Então vamos servir a Deus inteiramente. A Bíblia diz que quando a gente olha, irmãos, para uma coisa, Deus também está olhando. Irmão, se o Senhor está em nós, a Bíblia diz o seguinte: olha, não porás coisa má diante dos meus olhos. Então evite de olhar para aquilo que vai te fazer pecar, que vai te fazer surgir pensamentos na sua cabeça, que vai te perturbar. Evita ouvir aquilo que não compensa, não traz aproveito, não traz lucro. Vamos nos preservar, limitar a falar, vamos ouvir mais as coisas de Deus, vamos servir a Deus com sinceridade. Esta é a palavra do Senhor para nós, que nós devemos guardar, irmãos, guardar os nossos pés quando entrar na casa do Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe a cada um. Fique na paz do Senhor Jesus.